Boa tarde e noite na paz do Senhor. Continuo me chamando Armando. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Neemias, lá no Velho Testamento. Aliás, um lembrete para quem gosta de administração, de organização, de liderança. O livro Neemias é uma referência. Os top preletores aí da área gostam demais do livro de Neemias. É um desafio você estudar cada passo. Hoje nós vamos focar no capítulo 1 do livro de Neemias. E eu queria agradecer a Deus pelo fato de, há uns dias atrás, eu acho que nós tivemos aqui em cima o Solon, mais outros aqui falando acerca de uma competição que nós participaríamos. E Deus foi muito bondoso, muito precioso. Não sei nem se o Solon está aqui hoje, né, mas está aí? Está ali, Solon. Solon, juntamente com o pessoal, não sei se o Kleber está aí também. Cadê? Está aí, Clebão? Ah, bom. Então o Kleber esteve também, o Solon foi, acho que penta ou hecta campeão do rally, o Kleber também. Nós tivemos uma participação lá, Deus nos abençoou grandemente. Nós estávamos com um amigo que eu estive com ele durante esses 9 dias, praticamente 10 dias, e ele é uma pessoa que não faz parte da comunidade, da igreja, mas foi muito bom a gente poder conviver naqueles dias. E foi impressionante porque a gente estava com um carrinho bem velho, e apesar disso Deus nos presenteou com um pódio. Foi um negócio maravilhoso. E cada dia a gente orava e eu dizia para ele: olha, o importante é a gente chegar do outro lado, não ficar aqui no meio do deserto para dormir aqui de um dia para o outro, né? Nós demos muito trabalho para a nossa equipe. Eu também não sei se eles estão aqui com a gente hoje à noite, mas eu me lembro só de um episódio interessante, que no final, quando nós cruzamos a linha de chegada no último dia, o carro tinha quebrado já uns 70 quilômetros, mas em todos os dias que quebrou, nós não paramos, completamos a prova e acabamos em terceiro lugar na classificação. E o meu navegador, na hora que nós cruzamos, e é engraçado que eu tenho isso gravado, porque eu botei meu celular para gravar e coloquei dentro de uma bolsa, e nessa bolsa não tinha imagem, mas tinha o som. E o meu navegador, amigo Sérgio Bessa, eu não sei nem se ele está aqui, mas ele disse: rapaz, é incrível, na hora que a gente cruzou a linha de chegada, é incrível, só Jesus mesmo, eu estou arrepiado, estou com vontade de chorar, só Jesus. E foi muito jóia o tempo que nós passamos lá, não somente com Solon. Eu me lembro no Solon, na equipe da Ford, inclusive, a gente via o carro de som. Aliás, o som que tocava lá eram hinos evangélicos, pedido pelo próprio chefe da equipe lá, o Edu Piano, piloto, que queria que o Solon pudesse passar e deixar correr lá as músicas evangélicas. Então foi um tempo muito precioso. Eu sei que Deus tem nos dado oportunidade, eu acho que, como o nosso vídeo mostrou, em cada instância da nossa vida, estarmos investindo na vida de pessoas e com a simplicidade que Jesus tem nos ensinado, simplesmente demonstrar o amor de Jesus. Esses dias também eu estava numa viagem ida e volta aqui para o sul do país, e na ida eu estava com uma senhora do meu lado no banco, um menino muito traquino. Ele só não quebrou a janela do avião porque não deu certo, mas ele tentou. O menino só não tinha nem 2 anos. Eu estava lendo um jornal, ele estraçalhou o jornal, ele acabou com a revista. Nossa, a mãe estava preocupada e eu olhando do lado. Aí eu disse para ela: olha, minha senhora, eu tenho 4 netos, 3 meninas bem comportadinhas e um menino que não é tão comportado. E eu disse: olha, mais ou menos nessa idade, daí para frente, minha mãe me amarrava no pé da mesa com a corrente.
Porque eu era ali, eu era no telhado das casas. Eu me lembro uma vez soltando pipa na casa de uma vizinha, no telhado dela, eu caí na sala, porque estava chovendo e tinha um tal de um estuque. É o novo, né? O pessoal sabe o que é estuque. Era aquele substituto do gesso. Então eu caí dentro da casa dela lá. E as minhas vizinhas me odiavam. Aí eu estava contando a história para ela para chegar onde eu queria chegar, né? Era um jeito. Como é que eu vou falar de Jesus com esse menino perturbando o avião inteiro aqui, né? Aí eu falei para ela que Jesus transformou minha vida quando eu tinha 17 para 18 anos de idade. E minhas vizinhas, né? Todas foram evangelizadas. Formei um grupo pequeno, muitas se converteram pela graça de Deus, porque elas não podiam acreditar que um indivíduo como eu podia ser transformado para melhor. Não tinha jeito, era sempre para pior. Então eu disse: minha senhora, não perca a esperança. Ela olhou para mim e disse: olha, entrega a sua vida, entrega a vida desse menino para Jesus, porque ele vai ser um grande líder. Um grande líder. Então, não despreze esses momentos de... Eu não disse tudo, mas eu pensei, né? Então, invista. Foi uma forma de falar do amor de Jesus. E na volta, eu estava com uma pessoa lá, ele veio e disse: olha, liga aqui, acabou os créditos do meu telefone, dá para você ligar aqui para um amigo meu para me pegar no aeroporto? E eu disse: tá bom, eu ligo. Aí liguei e fiz as ligações que ele queria lá, acabou dando certo. Mas no final eu percebi que ele era esposo de uma mulher evangélica da Assembleia de Deus, e foi uma oportunidade muito boa de também testificar do amor de Jesus para ele. Todo tempo, todo momento. A nossa missão é amar a Deus, amarmos uns aos outros e proclamar o nome de Jesus. Só quem ama Jesus, quem anda com Jesus, é capaz de falar do amor de Jesus todo o tempo, não perdendo nenhuma oportunidade. Então eu quero convidar você a abrir comigo em Neemias. Nós vamos dar uma olhada nesse coração sensível, que é o coração de Neemias. Tem a ver com a intervenção dele na história de um povo. Vamos ficar em pé, só para você trocar de posição, a gente fazer uma leitura do capítulo 1. Então, se você tiver um filho ou uma filha traquina, com a tendência de chamar de danado, não chame de danado, mas acredite que o poder de Jesus pode se manifestar na vida dessa criança, ou adolescente, ou jovem, seja o que for. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Aqui era uma cidade de veraneio ou de inverno para o rei ou o imperador do Império Persa. Diz aqui que ele, Neemias, quando nesta época, recebeu a visita de Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Ele estava a 1.600 quilômetros dessa cidade que havia sido destruída, desolada, abandonada pelos babilônicos. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado.
temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, ou seja, o rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor, fala conosco, como o Senhor tem falado desde o início desse culto, no caminho, no estacionamento, na vinda para cá, nos momentos de louvor, na oferta, no testemunho, Senhor, do vídeo, nas palavras que foram aqui ditas deste lugar. Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração. E agora que a tua palavra foi aberta, lida e será explanada, Senhor, que o teu Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração e nos faça ter o coração de Neemias, a sintonia que ele tinha com o coração de Deus. E ajuda-nos, Senhor, mesmo na nossa simplicidade, pequenez, falibilidade, a sermos instrumentos para intervirmos, Senhor, em histórias destruídas, como a história da cidade de Jerusalém. Faz isso hoje à noite, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Dá só um pouquinho de retorno aqui para mim, se puder, tá bom? O Império Babilônico, ele tinha uma característica quando invadia uma cidade, uma cidadela, uma fortaleza. Eles destruíam as edificações, quebravam os muros, deixavam a cidade absolutamente vulnerável e levavam para o cativeiro, para a Babilônia, pessoas, animais, famílias. E Nabucodonosor fez isso e levou na primeira leva Daniel, pessoas que no império ocupavam lugares às vezes até de destaque. Muitos eram levados simplesmente para serem servos, escravos. Outros ocupavam e ocuparam lugar de destaque, como foi o caso de Daniel. Mas nós temos aqui um outro caso interessante de Neemias. Logo depois dos babilônios, nós tivemos o Império Medo-Persa. E Neemias também, obviamente depois da época da rainha Ester, que foi usada por Deus para livrar o seu povo de destruição total, mesmo no cativeiro. E quero lembrar que Jerusalém passou 70 anos no cativeiro babilônico. Levado, então, aliás, toda a nação levada por conta da desobediência. E aí, os babilônicos, eles deixavam na cidade um resto de povo. Talvez aqueles menos interessantes. Quem sabe pessoas incapazes de caminhar em todo o cortejo até o centro do império. Alguns judeus ficaram na Jerusalém destruída porque se esconderam, saíram, ficaram em algum lugar fora da cidade, depois retornaram novamente. Então o rei tolerava esse tipo de coisa, que um resto de povo pudesse ficar naquela cidade destruída. E foi assim que a nossa história aconteceu, esse relato bíblico. Neemias era copeiro do rei. Ele provava a comida do rei. Era uma pessoa focada na área de nutrição. Talvez aí alguém da área doméstica, de cuidado com a alimentação. Mas mais do que isso, ele provava o vinho e a comida do rei.
Se o rei fosse envenenado, Neemias o seria primeiro. E ele trabalhava num lugar muito confortável, que era exatamente o local de veraneio, o local onde o rei passava talvez os seus momentos de férias. Seria aí a nossa Guaramiranga, né? Talvez ali Campos do Jordão, ali pelo sul, Gramado, aquele lugar onde o rei escolhia para passar o seu veraneio. Então Neemias tinha uma posição muito interessante, muito confortável. Mas de repente ele recebe a visita de seu irmão e de alguns irmãos que andaram 1.600 quilômetros de Jerusalém, a cidade, até a cidadela de Suzã. E eles trazem um relato muito triste. Eles disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro está fendido, quebrado, e as portas da cidade foram queimadas a fogo. Neemias, que não era nem pedreiro, nem engenheiro, nem construtor, que não era guerreiro, que não era profeta, que não era pastor, que não tinha talvez nenhuma qualificação diferenciada para intervir numa situação caótica como aquela, ele se dispõe a fazer parte da história, ou para mudar a história do seu povo. Neemias estava firmado no Deus que chama e capacita, ou ele não teria se disposto a fazer uma coisa dessa. Arriscar inclusive a sua pele, se apresentando diante do rei e se mostrando triste, como ele o fez diante do rei Artaxerxes. E talvez a pergunta seria já cabível a você e a mim hoje à noite. Quando você recebe a notícia de que um povo, uma família, uma cidade está vivendo uma situação calamitosa, uma situação terrível, uma situação de destruição, não só física, mas espiritual, emocional, onde não só os prédios públicos, a coisa pública é destruída e menosprezada, mas as pessoas estão vivendo em miséria, em calamidade. Qual é a sua reação? Neemias teve a visão de reconstruir os muros de Jerusalém, estando naquela posição confortável, e aliás ele o fez em 52 dias. Mas antes de reconstruir muros e paredes, ele investiu na reconstrução de vidas. Mas como é que ele fez isso? E aqui o segredo de Neemias está exatamente na sua reação. Como ele reagiu à má notícia. Nós temos sido anestesiados emocionalmente pela mídia, pela situação corriqueira de descalabro ao nosso redor. Nós abrimos o jornal e é tanta morte, tanto assassinato, tanto homicídio, tanto roubo, tanto desprezo com a coisa pública, tanto mau uso do dinheiro público, as pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, as pessoas, uma delas pela qual nós oramos aqui, desse púlpito, a mãe com 2 crianças já mortas no ventre, faleceu, porque do ponto de vista do cuidado não foi suficiente. Passa muito tempo nos corredores dos hospitais e pegam infecções e mais infecções. Os assaltos, nós estamos lendo isso todo o tempo, mas parece que a massificação faz a gente pensar que isso é coisa comum, que não tem como intervir. Mais uma família que se separa, mais um marido que deixa sua mulher, mais uma mulher que trai o seu marido, mais um filho que bate no pai, mata o pai, mata a família. Aquilo vai parecendo coisa comum e nós não nos incomodamos mais. Eu me lembro um ano nessa cidade em que a prefeitura, por razões que eu não quero nem julgar, deixou a cidade completamente cheia de lixo. A princípio você se incomodava com aquilo, mas depois
Parecia coisa comum. Nós vamos nos acostumando, como alguém que se enlameia, alguém que mexe com barro e lama. O primeiro respingo é estranho, mas depois você vai se acostumando com aquela coisa suja. E assim nós estamos insensíveis ao que acontece ao nosso redor. Nosso vizinho, nosso amigo, as pessoas vão sendo conduzidas para a destruição e parece que nós não temos essa condição de sensibilidade. Eu digo que das milhares de informações que armazenamos aqui diariamente, poucas são as informações que descem ao nosso coração, que mexem com a gente e nos faz intervir na história, mudar a história. Necessidades externas, sociais, drogas, perdidos, amigos sem religião, sem crença, sem Deus, a gente vai achando isso coisa comum. É interessante o relato. Nos dias de Neemias, ele ouviu falar que Jerusalém, o centro de conversão dos povos, estava desolada e em ruínas. Nos dias de Jesus, olha que interessante, Jesus chega e olha Jerusalém, e Jerusalém está sem paz, e o povo exausto e aflito, como ovelhas que não têm pastor. E hoje, a pergunta seria, na verdade, você está percebendo o que acontece ao seu redor? Seja na favela, seja em Brasília. Essas conexões que eu tenho pego aí, passando por Brasília, e vendo aqueles homens de paletó e roupa preta, dá uma má impressão. A impressão de que algo está errado naquele centro de decisões do país. O quanto isso nos incomoda. Incomodou o nosso país no mês de junho com aquelas passeatas, com aqueles movimentos às ruas. Mas de repente, tudo vai se tornando coisa comum. As reações já não são as mesmas. E nós agora temos, inclusive, em prol de uma causa dentro da nossa cidade, protesto programado pela situação do próprio governo, talvez financiando e pagando pessoas para dizer que algo é bom ou algo é ruim para a sociedade. Já não é mais espontâneo, já passou a ser lugar comum, já não está mais criando aquele clima que criou de reação da sociedade contra a violência, mas a violência continua. É essa tendência que nós temos de acharmos que isto é problema do outro ou dos outros. Neemias reagiu diferente. E eu quero que talvez hoje à noite o Espírito de Deus nos leve a termos o coração, a imitarmos um pouco a reação de Neemias. A primeira coisa, o texto diz aqui no verso 4, é que ele chora, lamenta, jejua e ora. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias correu para a presença de Deus, do Deus dos céus, revelando a necessidade de compreender quem está no controle absoluto de todas as coisas. E essa é uma premissa que nós, que conhecemos a Bíblia, sabemos. Deus deu ao ser humano o controle, o governo e o domínio de todas as coisas. O ser humano não apenas virou as costas para Deus, resolveu cuidar da terra do seu jeito, mas pior do que isso, entregou o domínio ao inimigo das nossas almas, que nós conhecemos na Bíblia como Satanás, o Deus deste século, um espírito de morte, um espírito de roubo, um espírito de destruição, que toma conta de todas as coisas, a moda, o mundo, vem para matar e roubar e destruir aquilo que Deus deu ao ser humano. Por isso o diabo podia, enfrentando Jesus ali no deserto, dizer: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, a reação de Neemias foi correr para a presença de Deus, porque acima deste homem perdido, desta raça humana perdida, acima desses principados angelicais que atuam na destruição da nossa terra e do nosso bem-estar e da nossa paz,
há um trono onde o Senhor Deus absolutamente reina sobre todas as coisas. E Ele tem um plano e um projeto para a restauração de tudo, de todos. Ele tem um plano para a restauração da raça humana. Ele começa com o ser humano, ele começa comigo, ele começa com você. Neemias corre para a presença de Deus. Primeiro, choro e lamento. Jesus, quando olhou para Jerusalém, ele chorou, verso 41 do capítulo 19 de Lucas. Quando ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Não havia um motivo econômico, um motivo social, o motivo era espiritual. As pessoas estavam exaustas, aflitas, como ovelhas sem pastor, perdidas. Paulo também lamentou a incredulidade do seu povo. Ele chegou ao ponto em Romanos 9 de dizer: se eu pudesse, eu perderia a minha salvação, eu perderia a minha condição de resgatado por Jesus, para que os meus compatriotas pudessem conhecer o Senhor. Tal era o amor, tal era a compaixão, tal era a sensibilidade do apóstolo Paulo. Amados, nós não podemos reagir de forma diferente. Chorar sobre a nossa cidade, sobre os seus nichos de miséria, seus escombros políticos, seus abusos, sua prostituição, seus cartéis. Temos que chorar sobre nossas famílias, crianças, mulheres, filhos abandonados, crianças que são abusadas. Temos que chorar sobre pessoas amigas, vitimadas por um mundo mau e caótico. Então preste atenção, o que nós estamos fazendo aqui nesses dias não é mais um modismo. Nós não precisamos de nenhum modismo. O que nós estamos tentando traduzir a vocês com uma ênfase especial é que nós, na nossa missão enquanto igreja aqui na terra, temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E isso implica em proclamar às pessoas que Deus é o nosso bem maior, que não vale a pena viver por mais nada e se entregar de todo, a não ser ao Senhor Jesus. Isso precisa ser proclamado. Amar a Deus sobre todas as coisas é, acima de tudo, um ato de proclamação, porque eu creio assim, eu quero que os meus amigos creiam também. Depois, amar uns aos outros significa criar uma família, ter comunhão, sermos um corpo, um povo guardado, cuidado pelo Senhor, onde o processo de restauração acontece, e isso não pode ficar entre nós. Há muitos excluídos lá fora que não conhecem o amor de Jesus, e essa vida em comunidade que nós vivemos, quando temos o amor de Deus derramado no nosso coração, transforma isso em proclamação. Mas também temos que proclamar clara e abertamente que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, o único meio de se ter vida. Enquanto as pessoas correm atrás de ídolos, de estatuetas feitas por mãos humanas, enquanto elas proclamam um Cristo ainda pregado na cruz, nós conhecemos pela palavra um Cristo vivo, real, poderoso, capaz de intervir e mudar a história das pessoas. Glória a Deus. Então, meus amados, não há por que resistir a algo que não é pontual, por isso falamos, é um estilo de vida. Mas o que tem acontecido conosco? Por que nós temos batido nessa tecla? Porque a indiferença toma conta do nosso coração de forma muito fácil. A indiferença seca os nossos olhos, é a primeira coisa. Perdemos a capacidade de chorar, de lamentar, porque ela atinge o nosso coração e nos torna insensíveis, corações de pedras, empedernidos, incapazes de chorar com a miséria humana que está ao nosso redor, ou talvez um pouco mais distante, na nossa vizinhança. E aí, ficamos acostumados com a desgraça, acomodados, esperando que outros resolvam. Como os religiosos na parábola do bom samaritano,
que passaram por aquele homem semi-morto, mas tendo cumprido a sua obrigação religiosa, eles passam ao largo. Eles não se importam com o que está acontecendo ali. É preciso um samaritano, que não tem pedigree religioso, para parar e exercer compaixão para com aquele homem, inclusive provendo para ele tudo o que fora necessário para a sua restauração. O segredo de Neemias, aquele homem comum, um homem da cozinha, que se propõe a intervir na história de algo destruído a 1.600 quilômetros dele, pode ser visto no conteúdo da sua oração. Mas a palavra de Deus aqui também diz que ele jejuou. E eu abro aqui um parênteses para falar um pouco sobre essa questão do jejum. Palavra hebraica som, palavra grega nesteia, significa privar-se deliberadamente de alimento, geralmente por motivos religiosos, no sentido de se dedicar à oração. No Velho Testamento, quando a arca foi restaurada dos filisteus, 1 Samuel 7,6, o povo jejuou. Em Neemias, nós temos o caso dele, quando ouviu a situação de Jerusalém, ele jejuou, ele se absteve da alimentação. Em Joel 2,12, ao retornar ao Senhor, o povo deveria fazê-lo com jejuns. Em 1 Reis 21:27, está ligado à humildade e ao arrependimento. No Novo Testamento, Cornélio, aquele homem descrente, que não conhecia o Evangelho de Jesus, estava jejuando, quando recebeu a revelação de mandar alguém até Pedro. A igreja jejuou quando enviou Paulo e Barnabé. Também Paulo fala de um jejum em 1 Coríntios capítulo 7, um jejum que é uma abstinência da relação entre marido e mulher, para dedicação à oração. Agora é interessante que nós queremos sempre transformar algo que a palavra de Deus ensina com a maior naturalidade, numa espécie de sacramento. Nós queremos usar o jejum de uma forma mágica, de uma forma diferenciada, coletiva. Nós queremos que algo seja proclamado quase que por decreto. Mas a palavra de Deus simplesmente orienta que não existe coisa melhor do que você, ao se dedicar a uma causa específica, abra mão daquilo que mais dá prazer. Teu chocolate, teu doce, tua comida, tua refeição mais apreciada. Não faça isso como uma forma de se mostrar mais santo, mas faça simplesmente como uma maneira de mostrar que você está lamentando por algo que aconteceu. Sabe de uma coisa? Quando nós estamos tristes, pelo menos é assim comigo, quando eu não estou bem, a fome vai embora. Outros comem compulsivamente, né? Dadas as preocupações e etc. Mas é natural que quando você não está bem, acontece às vezes em casa. Eu e Heloísa temos lá um entreveiro, uma coisa qualquer, a mesa está posta e eu digo, pode parar. Nós vamos ficar aqui conversando, resolvendo, até que a gente possa chegar a um momento de paz, e aí sim, a gente senta na mesa e come, porque senão me faz mal. O estômago não trabalha direito. Eu acho que deve ter uma função biológica aqui que é fácil de compreender. Por isso, a recomendação do jejum, a abstinência. Mas quero que vocês saibam que, embora o jejum tenha sido praticado no Velho e no Novo Testamento, jamais foi da parte de Jesus ou de toda a Bíblia um mandamento onde você, se não jejuar, peca. É tão interessante que há um texto na palavra de Deus onde os discípulos são questionados em Marcos 2:20. Por que é que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não, Jesus? Aí Jesus disse para eles, olha, enquanto o noivo está presente, não tem sentido o jejum. Quando o noivo for embora, aí sim, por causa da tristeza da ausência do noivo, aí sim jejuarão. Agora é época de celebração. É por isso que Jesus era chamado de beberrão e comilão, porque ele andava onde tinha festa, onde tinha pessoas. Ele não estava preocupado com essa dedicação sistemática ao jejum. Infelizmente, nós evangélicos e a igreja cristã como um todo, gosta de fazer dessas coisas uma espécie de fetiche, né? Uma coisa que vai lhe trazer uma graça especial. Aí proclama-se o momento, o tempo.
Mas o jejum deve ser feito aqui como Neemias fez, no momento de extrema e profunda tristeza e arrependimento e busca de uma consagração à oração. Faça-o para ti mesmo, faça diante de Deus, faça com uma maneira de você se dedicar a um momento de oração específica. Então, Neemias se dedicou à oração. E aliás, se você quiser uma dica sobre essa questão da oração e do jejum, principalmente, vamos ler rapidamente Isaías capítulo 58, e eu vou mostrar para você como Deus encara essas questões ritualísticas, inclusive o jejum. Isaías capítulo 58. Aqui eu estou dizendo isso para que vocês não peçam de mim nenhuma palavra que diga jejum proibido, não presta. Ou então a palavra de que jejum é a solução. Você vai encontrar muito poder e muita graça e muita coisa se você jejuar. Aí nós tornamos isso uma ferramenta de manipulação das pessoas. Isso eu não farei. Meu Deus não me permite fazer isso. Vocês querem saber como é o jejum? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como trombeta, anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó seus pecados. Ou seja, o povo estava fazendo coisa errada. Mesmo vivendo errado e fazendo coisas erradas, eles ainda procuravam o Senhor dia a dia. Verso 2, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Ou seja, não deixaram o rito. E eles dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Ou seja, já estavam exigindo de Deus uma resposta, porque eles faziam um jejum dos 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, seja lá o que for. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus está dizendo, não adianta, você está jejuando por um motivo egoísta. Não é para interceder como fez Neemias. Não é pela miséria do outro, da cidade, da família, do irmão, do indigente, do drogado, do menino de rua, do político, seja de quem for. Você está orando para o seu próprio benefício. Olha o verso 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza, chamaria tua isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Olha agora o verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Deus está transformando o jejum numa ação de misericórdia. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, se o teu jejum for misericórdia de coração, se importar com a desgraça alheia e intervir para mudar a história do outro, olha o que vai acontecer de promessa. Nós gostamos de promessa, não é não? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha aí, a promessa de Deus é para um tipo de jejum que gera misericórdia.
Mas, amados, o que eu digo aqui sobre jejum não é para proibir ou criticar quem jejua, não é também para estimular uma prática que seja uma prática simplesmente egoísta, para obtenção de benesses pessoais, ou para oferir algum tipo de graça para si mesmo. O jejum de Neemias é em prol de um povo que estava em ruínas. E aqui, Neemias jejua. Restaurar a prática para nós aqui, nesses dias de intercessão, talvez seja melhor do que negligenciar o jejum ou negar o jejum de todo. Mas enfim, eu quero conduzir vocês nessa dupla prática, a oração de Neemias. Como ele foi à presença de Deus e como ele intercedeu por aquela ação que ele estava prestes a fazer em prol do seu povo. A sua oração, dos versos 5 ao verso 11. Primeiro, verso 5. Quando ele se vê numa situação de miséria, de desgraça, de rompimento, de quebra, de traição, de destruição, ele não corre para traçar planos para resolver o problema. Primeiro ele corre à presença do Deus Todo-Poderoso, e ele exalta o nome desse Deus maravilhoso. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas ou que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus maravilhoso Deus. Reconheça em primeiro lugar que qualquer que seja o desafio na sua vida para intervir, seja na vida de um filho rebelde, de um filho drogado, seja na vida do seu marido, na vida da sua esposa, do seu chefe, dos seus pares da escola, da sua vizinhança, de um vizinho, de um menino, de uma criança, de um adolescente. Busque primeiro a presença de Deus. Em nós não há forças, em nós não há poder para mudar a vida de ninguém. Só o Senhor Santo Soberano tem esse poder. Então vamos correr para a presença dEle em primeiro lugar. Deus que estás nos céus. Depois vem no verso 6 e 7 uma confissão. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, pelos filhos de Israel, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa de meu pai, temos pecado, de todos corrompemos contra ti. Aqui preste atenção, amados irmãos, toda a miséria que nós percebemos ao nosso redor, não é culpa do governo apenas, não é culpa do indivíduo apenas, nós também temos que assumir a meia culpa. Deus colocou nas mãos do povo dele um tesouro maravilhoso, uma mensagem de transformação, mas nós temos nos omitido. Nós temos que fazer meia culpa, porque nós também erramos, nós também pecamos. Quando você vai num presídio, quando você vai numa comunidade carente, quando você vai no palácio, quando você visita governantes, quando você fala com homens de negócios poderosos, e você vê todo o mal que existe no coração humano, pense que a igreja tem sido omissa, que nós passamos anos e anos e anos sem intervir, complicamos o evangelho de Jesus. Eu estive depois desta etapa do rally pregando no domingo numa igreja, e na segunda estava com uns 30, 40 pastores de igrejas que estavam lá há anos na cidade de Goiânia, e apenas 20, 30, 40 pessoas ali ao redor. Aquela comunhão gostosa, pastor, ovelhas, ovelhinhas, mas que jamais seria incomodada, porque não se admite trazer ninguém para dentro, convidar ninguém para dentro. E criança dá trabalho, gente nova dá trabalho, complica, quebra a comunhão, quebra o laço, quebra uma série de coisas. Enquanto isso, nós vamos deixando que essas pessoas permaneçam na obscuridade, sem luz, sem Jesus.
culpa da igreja, que não tem sido sal para salgar o suficiente e impedir que a sociedade apodreça, e culpa da igreja que não tem sido luz para dar um norte, para mostrar ao jovem, ao adolescente, ao adulto, que existe um caminho, que existe uma forma de amor diferente da religiosidade vazia de 500 anos de história do cristianismo nesse país, que deixou o povo na ignorância durante anos, que escravizou, que explorou pessoas durante anos, que vendeu um evangelho onde as pessoas têm que pagar, têm que fazer coisas, têm que rezar muito, têm que repetir coisas, têm que carregar estatuetas por aí para dizer que isso é sacrifício, quando o evangelho é de graça. Foi comprado, foi pago um preço, o preço foi o sangue de Jesus. Nós temos essa mensagem. Outro dia tive a oportunidade, tempos atrás, quando se brigava contra essa PEC 37, magistrados, pessoas do Ministério Público, pedindo o apoio dos pastores para que votassem contra essa PEC, que tiraria do Ministério Público o direito ou a prerrogativa de investigar a corrupção na polícia, na política, em instituições ou em qualquer lugar. E me foi facultada num determinado momento a palavra ali, e a minha palavra era uma só: eu quero fazer por exercício e dever, sempre diante do meu Deus. A razão que eu sou contra essa PEC que tira o poder do Ministério Público de investigar, é porque eu gostaria que o Ministério Público continuasse investigando as igrejas. Nós, pastores, líderes, os livros, a conduta, a fundação, uma escola, para que nós não sejamos cúmplices dessa loucura e essa bandalheira que nós vemos aí em todos os lugares. Nós deveríamos ser os exemplos, darmos os exemplos em tudo. E quando eu digo isso, eu faço meia culpa, para dizer, se nós temos essa pecha de corrupção, de ladruagem, de uma série de coisas, é porque nós estamos usando a boa fé das pessoas, pregando um evangelho que escraviza, que limita, e que não dá liberdade, que não esclarece, que não mostra a mente, não deixa as pessoas pensarem. Neemias era um homem sensível nesse sentido. Ele foi buscar o coração de Deus, e foi capaz de dizer: nós pecamos. Quando você olhar para alguém em situação de miséria, hoje de manhã nós tivemos o depoimento de uma família que foi assaltada, que passou um vexame, um medo, um trauma terrível, mas a amada irmã se levantou hoje para dizer que foi atrás e no julgamento daquele homem, antes mesmo disso, falou do amor de Jesus para aquele bandido, e aquele homem está dizendo: hoje eu tenho Cristo como Senhor e Salvador. É contraditório, parece estranho, não é verdade? Mas é possível. Quando você olha para um menino, quando você olha para um homem, quando você olha para uma mulher que está caindo no crime, você pensar que poderia ser eu, poderia ser você, não for a misericórdia de Deus em nós. E aí o nosso jejum é amor e misericórdia para resgatar aquela pessoa antes de incriminar. Nós queremos que eles paguem o preço do que fizeram perante a justiça, sim, mas é preciso compreender que nós também somos responsáveis, e devemos fazer como Neemias, orar ao Deus dos céus, confessar, e depois ele lembra a palavra, lembra da palavra que ordenaste a Moisés, Senhor. Se o povo errasse, o Senhor espalharia, se o povo se convertesse, o Senhor os traria de volta. Faz isso, Senhor, faz isso, cumpre a tua palavra. E no verso 10 ele resgata o vínculo. Eles são teus servos, teu povo que resgataste com tua grande força, com tua forte mão. E ele diz: nesse tempo eu era simples copeiro do rei. Para dizer para você que qualquer que seja a situação ao seu redor, que te faz sensível quando se trata de amigos, familiares, filhos, pessoas que estão bem próximas, mas comece a olhar um pouquinho mais adiante, ao seu redor, a nossa cidade, os nichos de miséria, os nichos de maldade que tem ao redor. E você olha e diz assim: eu não tenho capacidade de intervir naquilo.
Lembra, Neemias era um simples copeiro do rei. Mas quando o seu coração estava sintonizado com o coração de Deus, ele foi à presença do Senhor e pediu forças, e clamou, e disse: eis-me aqui, eu estou pronto. E sabe o que ele fez? Próximo passo, ele foi até a presença do rei. O rei notou que ele estava triste, e na lei de qualquer império, ninguém poderia se apresentar diante do rei com um semblante triste, mas ele corre o risco. Ele aparece lá triste como Esther o fez. E o rei pergunta por que ele está triste. Ele diz: como é que eu vou ficar alegre se o meu povo está em miséria? E o que você quer fazer? Neemias pediu ao rei 3 coisas: tempo, autoridade e recursos. Eu preciso de um tempo para intervir na história do meu povo, embora eu seja limitado. Meu Deus está comigo. Essa palavra aparece em Neemias várias vezes. A boa mão de Deus era com ele, como a boa mão de Deus será com você também. Neemias pediu ao rei um tempo. Em 52 dias ele reedificou os muros, juntou o povo e fez aquele povo novamente prosperar. Ele pediu autoridade, porque ele teria que sair da cidadela de Suzã até chegar em Jerusalém, passar por outras províncias, com outras lideranças. E o rei mandou cartas e deu a ele autoridade para passar em nome do rei por estas províncias, por estas barreiras alfandegárias, quem sabe, e ele foi parar em Jerusalém com a autoridade que o rei concedeu a ele. Depois ele disse: eu vou para um projeto de reedificação, eu preciso de recursos. E o rei então logo deu os recursos que ele precisava para reedificar aquela cidade completamente destruída. Queridos, chegou a hora de você intervir na história de pessoas, de comunidades, de famílias, de lugares, de escolas, de classes, de trabalho. Chegou a sua vez. E sabe de uma coisa? Nós estamos todos aqui diante do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onipresente Deus, onisciente Deus, onipotente Deus. O Espírito de Cristo está aqui no nosso meio. E você diz: eu não consigo. Talvez você precise, em primeiro lugar, admitir a sua insensibilidade e dizer: Senhor, eis-me aqui, molhe os meus olhos, me faz mais sensível. Eu quero jejuar sim, Senhor, mas eu quero aquele jejum da misericórdia associado à oração. Amém? Outra coisa importante: Deus tem lhe dado um tempo. Quanto tempo mais? Quanto durará a tua vida? Quanto tempo mais você precisa para realizar esta obra, resgate de pessoas que estão ao seu redor e transformar o perfil de família, ou de famílias, de comunidades, de pessoas e desta cidade? Deus lhe deu um tempo. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios: vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que ele está dizendo? Tire o melhor proveito do tempo que Deus tem lhe dado. Não desperdice o tempo que Deus lhe deu. Seja a juventude, seja a adolescência, seja a sua meia-idade, seja a maior idade, a melhor idade, meu irmão, ainda há tempo. Deus te permitiu viver até agora, porque Ele quer que você possa intervir na história desta cidade. Deus lhe deu um tempo. Entenda isso. Um tempo. Autoridade. Você vai ter que lutar contra hostes infernais, você vai ter que lutar contra principados e potestades, contra espíritos da incredulidade, espíritos da maldade, pessoas que são possessas, que fazem coisas que às vezes dizem: eu não sei nem por que eu fiz isso. Eu não estava em mim, mas alguém estava induzindo a fazer aquilo que mata, rouba e destrói.
Você precisa de autoridade para entrar nesses nichos e falar em nome de Jesus. Seja na favela, seja em Brasília, seja no conjunto, seja nos palácios dessa cidade. É preciso autoridade, mas o meu Jesus, o Cristo da Bíblia, disse a mim e a você: eis que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele conquistou o direito de reconquistar vidas para Ele. Por isso Ele foi à cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, e diz a mim e a você: ide. Vai, meu irmão. Não temas. Entra nesses lugares na autoridade do nome de Jesus. Nós não fazemos isso porque nós somos melhores, porque somos bonzinhos, porque não temos pecados, porque somos santinhos, porque temos capacidade, nada disso. Nós o fazemos porque estamos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Primeiro, tempo. Segundo, autoridade. Terceiro, recursos. Você diz: isso aí eu não tenho. Presta atenção. O que mais importa não é o que você quer adquirir para fazer. O que mais importa é o que você vai fazer com aquilo que Deus já lhe deu. Todos os grandes milagres da Bíblia aconteceram nesse contexto. Era um punhado de azeite, Deus usou porque aquela mulher colocou nas mãos do Senhor. Uma multidão faminta, como alimentar? Era preciso um supermercado inteiro. 5 pães, 2 peixinhos. O que é que você tem na sua mão? Moisés tinha um cajado. O cajado de Moisés se tornou o cajado de Deus, e ele fez o que fez, sendo limitado até gago, quem sabe. Deus pode lhe dar muito mais para você realizar mais, mas Ele está interessado em saber o que é que você tem feito com aquilo que você já tem, que é tanto. Então diga: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor me deu um tempo, eu sei que o Senhor me deu autoridade, e eu sei que o Senhor me deu recursos. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. É só isso, irmãos. Sensibilidade de Neemias. E nós queremos encerrar deixando com você esse desafio. Ore pelo seu amigo que não conhece o Senhor Jesus. Ore para que o seu grupo pequeno seja invadido por pessoas que queiram conhecer o amor de Jesus. Abra novos grupos. Continue cuidando uns dos outros, amando a Jesus, pastoreando as ovelhas. Mas uma ovelha sadia, em sintonia com o Senhor, ela dá cria, ela multiplica, ela traz novos para o rebanho. E esta é a hora. Usando essa figura e dizendo: vamos atrás daquele que ainda está sem rumo, sem salvação, sem Jesus. E vamos trazê-lo para a família de Deus, para o risco do Senhor. Vamos orar? Deus de misericórdia, molha os olhos do teu povo, Senhor, com lágrimas de amor e de misericórdia por esta cidade que tem sido destruída, Senhor, pelo pecado e pelas hostes infernais. Amolece o coração, Senhor, do teu povo. Faz com que aquelas pessoas que já conhecem a Tua palavra, que já entenderam a Tua palavra, tenham misericórdia no coração, que pratiquem esse jejum da misericórdia, que a abstinência de alimentos e a oração, Senhor, sejam os fundamentos para dar coragem e intervir na história. Nós queremos contar muitas histórias daqui em diante, Senhor, que tragam glórias para o Teu nome, que diga: não fomos nós que o fizemos, o Senhor que o fez. Age, Senhor, usa-nos, eis-nos aqui, limitados copeiros, pessoas que mal sabem falar, mas outros que até falam muito bem,
mas que o conteúdo da fala, do testemunho e da vida seja a tua presença, o teu poder e a tua salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Desperta a tua igreja, que os nossos grupos continuem te amando de todo o coração, acolhendo os irmãos e amando e cuidando das vidas e das almas, Senhor, mas que também sejam grupos abertos à misericórdia, à inclusão, à proclamação, à libertação, Senhor. Glórias ao teu nome por isso. Move a tua igreja nesta direção. Enquanto nós estamos orando também, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de aberta e publicamente dizer: eu quero que Jesus seja meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, que Ele me tire desse estado, que me leve a conhecer o seu amor, a sua paz. Me arrependo da vida que tenho levado, quero focar a minha vida em Cristo e me submeter a Ele, chamá-lo de Senhor, meu Salvador. Se tem alguém aqui nesse auditório queira se manifestar publicamente, levanta uma das suas mãos aqui. Tem alguém hoje à noite? Louvado seja Deus. Eu não consigo nem ver daqui. Deus te abençoe. Abraça. Eu não consigo ver direito daqui. Então, ali, olha, alguém de mão levantada, esperando um abraço e uma oração. Mais alguém hoje à noite? Sua decisão não é por mim, nem pela igreja, é por Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Estou vendo lá, estou vendo lá. Abraça, ora com essas pessoas, em nome de Jesus. Tem mais alguém para dizer publicamente: eu quero Jesus, quero segui-lo, quero tê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Louvado seja Deus. E o povo de Deus que quer dizer como Neemias: eis-me aqui, eu quero intervir, Senhor. Sou uma simples pessoa, mas no teu poder, com a tua autoridade, com os recursos que o Senhor tem me permitido ter, eu quero ser usado pelo Senhor. Fique de pé agora para dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Fique atento ao que Deus vai fazer. Transformar ruínas em lugares habitáveis e bonitos. Vidas que serão transformadas pelo poder do amor de Jesus através de você, meu amado irmão. Fique atento ao que Deus vai fazer através de você, como fez com Neemias. Jejue, ore, abstenha-se daquilo que você mais gosta por um tempo, dedique-se à oração para intervir na vida de outras pessoas em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com essa palavra. Glória a Deus.